Nós estamos diante de uma sociedade que se aperfeiçoou em discursos e se distanciou de práticas, né? Nós precisamos ter instituições, não só instituições particulares, mas também instituições de governo, que mais do que discurso, que tenham práticas que promovam o professor, né? Então hoje o professor precisa de instituições comprometidas, muito mais com ações do que com palavras. De modo geral, eu acho que as pessoas têm uma compreensão de que a educação é importante, mas tem um fator que me preocupa muito em determinado tipo de educação, que é o fator moralizante. Mas a escola tem que ser um lugar de liberdade. Ela acaba sendo um dispositivo, um lugar de aprisionamento. Então eu trabalho muito com essa possibilidade da liberdade. Uma vida dedicada ao ensino. O programa de hoje projeta um pouco das histórias e reflexões de dois educadores. Retratos que espelham o cotidiano de milhões de professores Brasil afora em um trabalho diário para abrir os horizontes das novas gerações. Olha, como professor, eu estou com uma ansiedade que muitos colegas meus também têm, que a gente está tendo uma rotina tão cheia de coisas que não tem sobrado tempo para os professores lerem. Isso é uma verdadeira violência com a gente como professor, porque ser professor é uma atividade intelectual. E essa atividade intelectual ela tem a ver também com esse prazer pela leitura, né? Então, autobiografias ou livros como, por exemplo, Batismo de Sangue, do Frei Beto e outros diversos que a gente tem por aí, são livros que nós, professores, morremos de vontade, de desejo de ler, porque são livros que nos colocam assim na nossa essência do que a gente quer fazer. O trabalho de professor é um trabalho intelectual. A gente, como professor, a gente é artesão de sonhos. E nada melhor do que você percorrer, por exemplo, pela literatura, pela poesia, pela ciência, pela técnica daquilo que você ensina, para que você consiga motivar pessoas a fazer coisas grandiosas, né? Nós trabalhamos aguçando a criatividade nos outros. Então esse encantamento pelo novo, pela descoberta, ele é fundamental, porque é nessa água do encantamento que a gente consegue produzir ciência, é nessa água do encantamento que a gente consegue produzir futuro, que a gente consegue produzir sonho. Então o que mais me desafia em ser professor é quando uma instituição ou uma pessoa me rouba esse encantamento de criar coisas novas. Olha, da mesma forma que a maioria das crianças, quando tem um sonho de profissão, um dos profissionais que mais me inspirou foi um professor, né? Eu tinha uma professora de história e ela tinha uma forma diferente de dar aulas, porque os olhos dela brilhavam quando ela falava de algum tema da história. Eu não sei, pode até parecer um pouco poético, mas eu queria, quando eu fosse um profissional, eu queria aprender a olhar o mundo com os olhos daquela mulher, né? E uma experiência com a escola, na 4ª série, com uma professora chamada Terezinha, foi muito marcante para a minha vida. Então eu tive esses dois momentos com a educação, na 4ª série, na 6ª série, que realmente me chamaram a atenção para ser professor, porque eu acho que eu tive duas professoras que de certa forma ajudaram muito a transformar a minha vida, e eu acho que eu gostaria de fazer aquilo que elas fizeram por mim para outras pessoas também. Hoje eu tenho um outro olhar quando a gente fala sobre a questão de política afirmativa, como cotas para negros, né? Políticas como essas que tornam os nãos, que principalmente jovens como eu, negros e moradores de periferia recebem todo dia, né, em Belo Horizonte, Brasil afora, políticas que possam transformar esse não em sim, isso é muito importante e necessário. Foi graças a políticas de ações afirmativas, graças a bolsas de estudo, tanto na faculdade quanto no ensino básico, foi graças a elas que eu consegui realizar o sonho de ser professor. E hoje trago, né, essa profissão de ser professor como um desafio de poder permitir que outras crianças e jovens também realizem o seu sonho.
A minha profissão, ela tem também essa responsabilidade, sabe? É como se realizar um sonho de ser professor fosse uma grande motivação de fazer com que outros jovens, como os que hoje eu tenho, que são meus alunos, também possam realizar o seu sonho de ser os profissionais que eles querem ser. Olha, a história, ela tem, né, o próprio envolvimento, ela é uma ciência extremamente afetiva, né, vamos dizer assim. Talvez outras sejam, eu é que talvez não consiga perceber isso, talvez na matemática, na física, né? Mas ela é uma ciência humana envolvente. Nós trabalhamos o tempo todo com questões relacionadas ao cotidiano, né? O resultado das transformações que o tempo deixou na sociedade, então as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. Então é como se a história fosse uma bússola para direcionar as pessoas no tempo de hoje. Então essa ciência, ela tem essa potencialidade, ela te dá uma direção, ela é um GPS do tempo atual, e isso a história, mais do que qualquer outra ciência, permite fazer, né? Na rede particular, o que mais me preocupa, na verdade, é a alienação do professor. O professor se torna alienado dentro de uma série de requisições feitas a ele na plataforma digital, em trabalhos, em atividades extra-classe e uma série de questões que o colocam diante de um manual. Então, se eu, como professor da rede particular, tenho que seguir um manual de coisas que eu preciso fazer, a minha criatividade é praticamente reduzida dentro daquele espaço. O nosso trabalho como profissional e como professor, ele precisa ser um trabalho que não se perca o seu potencial criativo. Então não tem como eu falar de uma educação diferenciada se eu não tenho a possibilidade de permitir ao professor que ele tenha espaços onde ele possa desenvolver essa criatividade. E aqui nós temos uma figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem que está sendo representada nesse primeiro verso? Nós temos uma metáfora ali. Na rede pública, por vezes, você tem a ideia de políticas de governo e não políticas de Estado. Então, há também uma rotatividade enorme de professores na rede pública que dificulta que você desenvolva um projeto continuado de educação, mesmo em uma escola. A ideia é o seguinte, a gente vai construir junto isso. Ser professor não é uma experiência de altruísmo. Ser professor é uma experiência científica, é uma experiência profissional, é uma experiência de engajamento comunitário. Eu entendo a profissão de professor como uma experiência de engajamento comunitário, mas eu discordo quando a nossa sociedade pensa que essa é uma exclusividade do professor. Se eu sou médico, eu tenho um compromisso de engajamento comunitário. As pessoas em diferentes profissões devem entender a sua profissão como um engajamento comunitário, porque é essa experiência coletiva e de vivências coletivas que é capaz de transformar uma sociedade. Se eu ignorar esse papel coletivo, se eu ignorar essa solidariedade, eu acabo, na verdade, ignorando a necessidade de transformação de várias outras questões na sociedade. E aí eu passo a olhar apenas a questão da sociedade como uma situação se eu estou bem ou se eu estou mal. E a sociedade não se resume à situação da minha conta bancária. Moi-même, moi c'est un pauvre. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi, madame moi, tout a souffrir. Como professor,
Estar ou ter conhecimento, né, estar por dentro do que está acontecendo na política do nosso país é uma questão de obrigação. Existem temas sociais que não tem como eu não falar deles em sala de aula, eu não colocar os alunos cientes de que eles existam, né? Como nós mesmos estamos observando, as mudanças são mudanças constitucionais, então elas afetam todas as pessoas que são cidadãos brasileiros. Então, a reforma da Previdência, ela é uma reforma que afeta o direito de todo trabalhador no Brasil. A reforma, por exemplo, do ensino médio, afeta a vida de todo estudante no Brasil. A PEC 55, que altera as regras de orçamento público pelos próximos 20 anos, afeta a vida de todas as pessoas no Brasil. Então, é fundamental que nossos adolescentes, jovens, adultos saibam que as mudanças que estão sendo propostas atendem interesses que, infelizmente, são maiores do que os interesses públicos. Hoje, as pessoas, existe na sociedade uma espécie de pessimismo generalizado. E são coisas que nos assustam. Por quê? Porque as pessoas, quando elas perdem a esperança, isso nos assusta quando a gente vai olhar para o futuro. Hoje, eu acho que um dos maiores desafios, eu espero, é que nós saibamos cuidar da nossa profissão. Saibamos cuidar daquilo que a gente ama, para que a gente jamais perca a esperança no futuro, para que a gente jamais deixe de alimentar nos outros os sonhos, para que a gente jamais deixe de olhar o mundo com os olhos que encantam outras pessoas a querer olhar o mundo com os mesmos olhos que nós. Eu costumo dizer para os alunos que a vida não faz muito sentido, mas a gente sempre pode dar sentido à vida. E para mim, dar aula é uma forma de dar sentido à vida. E é o lugar em que eu, quando eu falo em sala de aula, é o lugar em que eu me sinto mais à vontade falando. Então, é simplesmente um prazer enorme. Eu acho que a educação é sempre um valor, né? Mas ela não resolve tudo. As pessoas têm mania de falar que o que resolve o país é a educação. Mas que educação? De que educação de fato a gente está falando? Então, toda essa fala do senso comum, ela vem carregada de ressentimentos, de leituras muito vagas do que seja realmente o trabalho dentro de uma escola. É sempre um trabalho muito árduo, muito cansativo às vezes. Você tem que estar realmente muito empenhado nisso. Para que você esteja muito empenhado nisso, você tem que ter salário. Por exemplo, que no Brasil não tem. Os professores não têm salário. Um salário digno, né, que permita ao professor, por exemplo, comprar livros, permita com que ele reaprenda, né, porque a educação é um constante aprendizado. Tenho visto alguns depoimentos de especialistas, por exemplo, sobre a educação americana nos Estados Unidos, né, que está completamente detonada. Porque a educação virou um negócio. Eu trabalhei em universidades particulares
faculdades particulares. É um negócio, não tem nada a ver com realmente educar. Tem com ter o cliente, o aluno cliente, e aí ele paga a mensalidade, e aí ele passa de ano e a coisa vai tocando. Eu acho o Cefet um lugar muito legal, né? Eu tenho muita liberdade de fala aqui, e o professor precisa disso. O que liberdade de fala que ele não tem nas faculdades. Se o projeto do mundo é privatizar tudo, então vai acabar a fala, né? Vai acabar a língua em seu estado autêntico e vai entrar a nova língua, que está lá em 1984, né, no livro do George Orwell, que é uma língua seca de liberdade, né? Retira-se algumas palavras, essa palavra não pode, essa pode, e você vai cada vez mais virando uma espécie de soldadinho do sistema. Eu tenho um semblante muito fechado, mas eu sou muito brincalhão. E a primeira coisa em sala de aula que eu faço é dar um jeito de fazer os meninos rirem. O riso, ele abre o sujeito para o conhecimento. Assim. O professor chega sério, pesado e começa já a fazer uma série de coisas, isso incomoda o aluno lá. Então, as minhas aulas eu procuro misturar muito poesia, canto, música, literatura, filosofia. E o final da história disso, assim, desse trabalho em sala de aula, é sempre muito rico, né? Os alunos sempre vêm elogiar depois do trabalho e tal. Quer dizer, isso funciona também sem aquele rigor terrível, né? Claro que eu cobro responsabilidade, mas tudo dentro de um espaço mais, digamos, menos opressor possível. A questão da diferença é uma descoberta assim, que vem das leituras na filosofia. Vou usar uma expressão, o Nietzsche tem uma expressão que é o eterno retorno, né? E o Deleuze vai ler como o eterno retorno da diferença. O que retorna sempre na vida é a diferença. Nada nessa vida é igual, uma coisa não é igual à outra, é impossível que seja igual. Então a natureza nos dá exemplos, assim, milhões e milhões de exemplos que o importante é a diferença. E ainda assim, por uma questão de discurso, o discurso moralista, o que vale é a semelhança. O outro quer a semelhança. Ele olha para uma pessoa, se a pessoa for gorda, se ela for uma lésbica, se ela for um gay, se ela for, ele vai hostilizar, né? Como se essa pessoa fosse um monstro. Eu ligo isso muito ao que está acontecendo no país hoje. Houve um levante da diferença e veio toda essa bolsonarice, né, de cima para baixo, tentando inibir a liberdade das pessoas, inibir a diferença. O mal-estar do docente ele é constante, né? Porque apesar de ser uma profissão belíssima, ela tem desgastes, né? Os desgastes naturais que toda profissão deixa no corpo. Então isso tem um desgaste, sim, né? A gente está sempre preocupado com a situação do trabalho. A precarização do trabalho, a terceirização, também é muito preocupante, sobretudo num país de poucos leitores. Isso vai tornar ainda mais difícil o acesso desse cidadão já precarizado à informação ou ao conhecimento necessário para ele atingir uma espécie de lugar do conhecimento crítico. Então, ameaça literalmente o trabalho e ameaça a longo prazo a deteriorização da própria condição já precária do professor. Tem uma coisa meio apocalíptica assim, em relação Estava até vendo uma reportagem, um texto pequeno e muito atual do Aldous Huxley, falando sobre Admirável Mundo Novo
e ele se encaixa direitinho, a fala dele, ao que está acontecendo hoje. Pessoas servis, dóceis, votando no status quo, votando para que as coisas permaneçam como estão ou piorem, em vista de um grande poder que, no caso do Brasil, o grande poder seria a mídia, a Rede Globo, a Folha de São Paulo, Estadão, Estado de Minas, Veja, isto é, que destrói o pensamento. O golpe é uma multiplicidade. Um golpe não é um golpe sozinho, ele é uma multiplicidade. O que nós estamos tendo é uma sucessão de golpes, que é o próprio golpe. E que é contra tudo aquilo pelo qual eu luto. Liberdade, diferença, porque é uma outra expressão assim, do Deleuze, né? O golpe é o lugar da recognição, é o lugar do mesmo, não do mesmo da diferença, mas do mesmo que retorna conservador, para conservar as coisas como estão. E o golpe não é um golpe somente do Estado brasileiro, é um golpe com nuances internacionais. Eu gosto muito da profissão, então eu acho que eu falo com os alunos assim, vocês gostam realmente do que vocês estão fazendo, você tem que gostar. Não tem outra, não existe receita. Não é uma profissão convidativa do ponto de vista do salário, né? Mas às vezes o que eu posso dizer é dizer para eles o seguinte: se eu tivesse que fazer de novo, seria isso que eu ia fazer. O trabalhador terceirizado, ele recebe menos da metade do trabalhador de contratação formal. Ele não tem condições de trabalho como é garantida nas convenções coletivas ou até mesmo da CLT. Nós estamos extremamente indignados e essa indignação só nos fortalece no sentido de lutar para que a gente possa minimizar e tentar barrar. A partir desse projeto de terceirização, nós teremos um processo de terceirização descontrolado, sem qualquer limite, ou seja, todas as atividades podem ser terceirizadas, inclusive a atividade de professor. Ou seja, vai ser uma total ausência de regulamentação, ausência até mesmo organizativa. E aí a saída também é a mobilização dos trabalhadores para derrotar ou tentar impedir que o presidente da República fazer uma pressão para que ele não sancione essa lei que já nasce inconstitucional. E a continuidade da mobilização e a garantia da nossa unidade se fará demonstrada no próximo dia 28, a partir das 16 horas, todos os trabalhadores da educação estarão concentrados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para um grande ato contra esse desmonte do Estado. E no dia 29 estaremos reunidos em Assembleia, no Sindicato dos Professores, para que possamos discutir a nossa campanha reivindicatória e mostrar a nossa unidade e força também para o nosso patronal. É disso que precisamos, tenho certeza que estaremos todos juntos. Mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo na Bahia
faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito